Vamos compartilhar e ouvir a palavra de Deus, segundo o livro de Reis, capítulo 4, a partir do verso 1, preparando-se para a multiplicação. Quantos aqui estão preparados para se multiplicar? Levanta suas mãos, amém? Deus quer não só fazer com que você se multiplique, mas multiplique aquilo que Ele colocou em suas mãos. Tudo que Deus colocou em nossas mãos tem um grande potencial de multiplicação. Você crê nisso? E Deus, Ele usa a circunstância para que a gente identifique o que precisa ser multiplicado, né? E você vai entender um pouco, seja aquilo que você já tem sido ministrado neste lugar, ou aquilo que você já tem ouvido da parte de Deus, né? Eu creio que essa palavra vai ajudar você a identificar a fase que você está atravessando. E principalmente, não só a fase, mas o porquê que você está enfrentando essa fase. Por que você está passando por este momento? Amém? Vamos ler a palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Quantos encontraram, digo amém. Diz assim um texto: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, dizendo: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando o que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que ele lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Aleluia. O pastor Hélio já orou por nós, orou também para que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Eu quero aproveitar o máximo os minutos que eu tenho para compartilhar com você esse texto, essa palavra. Amém? Olha, nós temos 2 opções de vida, 2 estilos de vida. O primeiro delas, que aponta aqui ao texto, é caminhar por necessidades e por demandas, né? Há uma opção, né? Ou se mover após a crise, esperar com que as crises e as adversidades sinalizem para nós que é o momento de nós agirmos, que é o momento de nós nos movermos, que é o momento de nós tomarmos decisões e atitudes. Quero dizer a você que essa primeira opção não é das melhores, né? A opção que Deus tem para nós é que a gente se mova pela palavra de Deus, em direção ao que o Espírito Santo esteja soprando, nos direcionando, porque assim, se movendo, né, em direção à palavra de Deus, à ordenança do Senhor, nós conseguimos nutrir das circunstâncias e das fases da vida o melhor que elas podem nos dar. E esse texto, ele fala muito sobre isso. Essa mulher, essa senhora, havia acabado de perder o esposo e as dívidas, as contas chegaram, ela não tinha como suprir, como pagar essas dívidas, e ela estava correndo um grande risco de perder os seus 2 filhos, porque assim que acontecia na época, se nós não tínhamos o com que pagar, né, se tinha filhos, os credores levavam os filhos, você pode imaginar, né, se as contas que você tem aí, então, quem sabe as demandas, e acontece alguns imprevistos, ninguém é livre de acontecer imprevisto, os imprevistos às vezes acontecem sobre nós,
Mas quando nós tomamos Deus como nosso refúgio, como nossa fortaleza, como socorro bem presente na hora da nossa angústia, nós sabemos para onde correr, amém? Nós temos um Deus que é a nossa força, é o Deus que é o nosso alicerce, que é o Deus que é o nosso suporte, é o Deus que cuida de nós, que nos sustenta, e esse Deus está aqui nessa noite para ouvir o teu coração, para ouvir o teu clamor, para ouvir o teu pedido, para atender a tua oração nessa noite. Você crê nisso? Amém? Esse Deus está aqui para nos direcionar, está aqui para nos guiar, mas o Senhor tem muito mais para nos dar, para nos condicionar do que levar a gente a ser condicionados pelas necessidades ou pelas crises, porque o que desperta essa mulher é o fato de ela ver os seus filhos, ou pensar que os seus filhos seriam levados, raptados, e se tornariam escravos dos credores. Você pode imaginar, você que é mãe, pai, imagine ter os seus filhos sendo arrebatados, tirados das suas mãos, da sua tutela, da sua bênção, do seu lar, e serem levados como escravos, como pagamento de uma dívida. Nós sabemos que os nossos filhos valem muito mais do que qualquer valor monetário. Nós sabemos que Cristo nos valorizou tanto, que entregou a sua própria vida por nós, nos comprando com um preço de sangue, precioso sangue, santo, um santo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário por mim e por você. Você foi comprado, você tem um grande valor para os céus, você foi comprado, você está aqui nessa noite, porque Jesus comprou você, você tem um valor grandioso para Ele. Não se sinta o menor nessa noite, mas se sinta aquele que tem um grande valor, aquele que foi comprado por Jesus Cristo, aquele que foi resgatado. Deus não ficou assistindo nós sermos levados pela condenação e pelo juízo do mundo e das trevas. Ele não ficou como telespectador, ele deixou a sua glória, ele deixou o seu ambiente celestial, a sua coroa celestial, e se fez homem para nos resgatar. E nós, como igreja, precisamos carregar o mesmo sentimento que estava em Cristo Jesus. Nós, como igreja, temos um sentimento materno, e essa igreja é uma das mães dessa cidade. Você crê nisso? A Catedral Metodista aqui de Petrópolis é uma mãe que Deus tem levantado nessa cidade para resgatar muitos e muitos filhos. Deus te levantou, querido, e você faz parte desta igreja, e é necessário que, antes de que você faça parte desse mover de multiplicação, que esteja em você o que tinha no coração dessa mãe, dessa mulher, um sentimento de compaixão, uma sensibilidade de ela não se rendeu diante das afrontas e do movimento dos credores, mas ela não se contentou com isso, ela lutou pelos seus filhos. Nessa noite você é convidado, você é convidada a se levantar, a lutar por muitos e muitos filhos espirituais, como as mães lutam pelos seus filhos. Essa igreja está sendo levantada por Deus para lutar pelos seus filhos espirituais. Nós, queridos, não fomos levantados apenas para assistir as pessoas indo para o inferno, as pessoas sendo raptadas nas garras de Satanás, as pessoas sendo levadas por credores, mas você tem acesso à presença de Deus, como essa mulher tinha acesso. Você tem acesso ao Senhor, como uma pessoa que intercede. Essa igreja é uma intercessora nessa cidade. Você, mãe, você é uma intercessora na sua família. Você, pai, você é um sacerdote intercessor na sua casa. Enquanto houver alguém que intercede na sua família, enquanto houver alguém que intercede nessa igreja, enquanto houver alguém que intercede nessa cidade, os filhos ainda serão resgatados e atraídos pela presença de Deus. Enquanto tem alguém de pé nessa igreja, que ora, que clama, o Senhor fará grandes coisas neste lugar. Eu quero ver nessa noite quantas pessoas têm levantado as suas mãos para interceder por essa igreja, para interceder pelos seus pastores, para interceder pelos seus cônjuges, para interceder por seus filhos. Deus está ouvindo a sua oração e Ele tem uma resposta para você nessa noite. Querido, não há ninguém que clame e fique sem resposta.
mesmo que a necessidade, que o desespero levou essa mulher ao templo, ela chega até o profeta Eliseu dizendo: olha, o meu esposo, o teu servo, o teu discípulo temia o Senhor, mas agora veio o credor levar os meus filhos. O que eu faço? Eu estou desesperada. Ela vai ao lugar certo, ela fala com a pessoa certa, ela está diante do altar, diante do homem de Deus, e ela recebe uma direção. Ela é reputada por uma pergunta. Ele diz assim: como posso te ajudá-la? O que você tem em casa? Ela entrou no templo, entrou na casa do homem de Deus para pedir. Às vezes nossa fé para pedir, ela não é proporcional para liberar. Ela foi surpreendida porque ela foi ao templo para pedir ao homem de Deus uma bênção, uma vitória, socorrê-la na sua urgência, na sua necessidade. O que o Senhor deseja fazer na sua vida é muito além da que a sua necessidade. Quem sabe a sua necessidade tem tirado o teu sono. Quem sabe causas urgências tem deixado você ansiosa, preocupado, angustiado, aflito, talvez até atormentado, sem sono. Eu quero dizer para você que essa necessidade ou essa crise é apenas um instrumento para despertar você, é apenas um instrumento para levantar você. Tem algo muito mais profundo nisso. Deus poderia resolver a nossa causa em alguns dias atrás, ou talvez meses e anos, mas por que ainda não foi resolvido? Porque o que Deus quer fazer é muito além do que aquilo que você pensa, do que você imagina e do que você está esperando. Essa crise é um vácuo que Deus está criando, é um espaço que Deus está gerando no teu coração, para você se movimentar em direção a Ele, para você se levantar como um intercessor, para que você receba uma direção de Deus. E a primeira direção de Deus para você nessa noite é a mesma fé que você tem para pedir, que essa fé seja proporcional também para liberar, porque o próprio Jesus diz: é melhor dar do que receber, porque um milagre da multiplicação não está condicionado àquilo que você pede, mas àquilo que você semeia, é aquilo que você libera. Então você precisa colocar à disposição de Deus o que Ele está te direcionando, o que Ele está te apontando, o que Ele está te perguntando. Ah, pastor, eu não tenho nada. Quem sabe a maioria de nós viemos aqui para pedir, e você talvez foi surpreendido com essa mulher. Deus quer que você coloque, além da sua vida, coloque algo à disposição dEle. Não é que Ele precisa daquilo que você vai colocar à disposição, mas Ele quer contar contigo como um fator cooperador, como um parceiro no milagre da multiplicação que Ele está operando no seu lar, na sua vida, na vida dessa igreja e na sua célula. Ele quer contar contigo, mulher. Ele quer contar contigo, homem, para que a multiplicação aconteça. O ambiente de multiplicação começa a acontecer aqui quando a mulher se lembra de que ela tinha algo em casa, mas a forma dela enxergar esse objeto, ou essa botija, ou essa vasilha de azeite, para ela era algo pequeno. Mas quando ela toca nesse objeto para o profeta enxerga uma fonte inesgotável. Quando nós estamos diante de um problema e você só olha para o problema, você não consegue enxergar pela ótica de Deus, você não consegue às vezes ter a visão que o Senhor tem, mas quando nós nos aproximamos de Deus, o campo de possibilidade de resolver questões aumentam. Você está entendendo? Enquanto a mulher via uma vasilha de azeite pequena, que talvez aparentemente não dava para nada, a ótica de Deus era: você tem uma fonte inesgotável dentro de casa e você não sabe. Talvez você tenha algo já nas suas mãos, na sua casa, dentro de você, um dom, uma habilidade, algo que Deus já colocou em você. E talvez você não tenha noção do potencial, do limite, quando você entregar isso nas mãos de Deus, quando você consagrar isso, aonde você dizer: Senhor, eis aqui, o que é meu é teu. Convida Deus para ser o parceiro dessa missão, dessa multiplicação. É o que essa mulher fez. Olha, a tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Além de uma vasilha de azeite. Primeiro, essa mulher não foi e não ficou assistindo como telespectadora de ver os seus filhos sendo levados como escravos. E ela entrou no acesso espiritual
para lutar por eles. Você está aqui nessa noite porque existem credores que estão te afrontando, existem circunstâncias adversas, luta espiritual. Talvez você está lutando espiritualmente pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos filhos que estão aí perdidos, sendo levados como escravos do vício, das drogas, né? De outras coisas, de outros vícios sexuais, mas você está aqui como igreja, intercedendo, orando, e você vai sair daqui dessa noite com uma direção, você vai sair daqui dessa noite com uma palavra, você vai sair daqui hoje com uma chave da multiplicação de Deus na sua vida. Entenda isso, que quando o Senhor direcionou aquela mulher, ela se comprometeu com aquilo que ela ouviu. Qual foi a outra direção? Então disse Eliseu: já que você colocou à disposição essa vasilha de azeite, agora vai pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame todo este azeite em cada vasilha e vá separando o que for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele disse: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Quando ela cumpriu a primeira etapa, se colocando à disposição de Deus, o que Deus ia usar para multiplicar algo sobrenatural na vida dela, na casa dela, não só para suprir a necessidade. Agora ela tem uma palavra. Você que veio aqui pedir uma bênção, você não vai sair daqui com apenas a sua vitória, a sua bênção. Você vai sair daqui com uma palavra de Deus, uma direção de Deus. Pastor, por que eu preciso ter uma palavra? Pedro sai para pescar, durante 2 noites nada pega, porque não tinha uma palavra. Foi movido por uma necessidade, nada pescou, mas quando Jesus estava à beira da praia, e ele disse: Pedro, lance a rede para o lado direito, e o que Pedro disse? Sobre a tua palavra lançarei a rede. O que aconteceu quando ele puxou a rede? Quase que as redes se arrebentaram, quase que ele não puxa. Olha, sem palavra nada pescou, mas com uma palavra, apenas uma palavra de Jesus, há uma multiplicação maravilhosa, uma pescaria abundante. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite, nesse tempo de crise, nessa fase que você está atravessando, vai ser um tempo de multiplicação e crescimento, para que o nome de Deus seja glorificado, mas para que a sua casa seja um celeiro de milagre. No pensamento dessa mulher, querido, a sua casa, a sua família está falindo, as suas portas estão fechando, ela está perdendo os seus filhos para os credores. Mas no ambiente celestial, no coração de Deus, era tudo que Deus precisava para fazer o milagre acontecer. Você está entendendo? Não defina a sua realidade por aquilo que você está enxergando hoje, mas ouça de Deus o que Ele está operando na sua vida. Não permita que a sua fé seja minada pelas adversidades, pelas circunstâncias, mas permita que a sua fé seja alimentada pela palavra do Eterno nessa noite. Determine aquilo que você está atravessando, não por aquilo que você está vendo, mas por aquilo que você está ouvindo dEle. E a palavra dEle para você nessa noite é multiplicação. Essa igreja está experimentando uma grande multiplicação em toda a sua história. Se você quer nisso, aplauda bem forte ao Senhor nessa noite. Aleluia! O homem natural estava enxergando uma crise, uma falência de uma família, mas aquele que é espiritual estava enxergando uma grande experiência sobrenatural e milagrosa. É o que está acontecendo no seu lar hoje, é o que está acontecendo na sua casa hoje, é o que está acontecendo no seu matrimônio hoje. Deus está usando essa crise para levantar você. Deus está usando essa fase e esse momento que você está passando para te dar uma experiência poderosa, que vai alicerçar a sua fé, que vai edificar você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa mulher, ela
se comprometeu com aquilo que ela ouviu. Ela não só foi ao templo e teve ali um momento de impacto com o profeta, com o homem de Deus, mas ela se comprometeu, ela guardou aquela palavra. Já que a direção é essa, por mais absurda que seja, eu vou me comprometer, porque eu tenho zelo e amor pelos meus filhos, eu vou fazer tudo o que for preciso. Então qual é a direção? Entregar a botija, está aqui a botija. Qual é a direção? Vai para a vizinhança e pede muitas vasilhas emprestadas. E aqui um sentimento neste lar, entre a mulher e os 2 filhos, de cooperação. Todos os integrantes daquela família foram ativados. Você precisa ser um instrumento de Deus. Você que está aqui hoje, quando voltar para sua casa, aonde você trabalha, na sua célula, ativar todos os integrantes, sensibilizá-los, compartilhar com eles, encorajá-los. Foi o que ela fez quando voltou para casa. Olha, eu recebi uma palavra, filhos, e o profeta disse que através dessa botija o milagre vai acontecer, mas o próximo passo, eu conto com você, eu preciso que vocês também se movimentem junto comigo. Vamos pela vizinhança pegar muitas vasilhas emprestadas. Ninguém empresta vasilha, ou vaso, ou utensílio que está sendo usado. Então o posicionamento dessa mulher, o movimento dela, fez com que muitos vasos que estavam desativados, que estavam encostados, fossem ativados novamente. Amém? Olha o que o Senhor está fazendo na sua vida, o quanto Ele está te despertando. Vai desentulhar muitos vasos, vai ativar muitos vasos, vai tocar na sua vizinhança, vai despertar a tua rua, vai despertar a tua família, vai despertar os integrantes da sua célula, vai mobilizar todas as pessoas que estão à sua volta, em nome de Jesus. Você está entendendo? Se o milagre fosse feito ali, naquele momento que a mulher pediu, olha, eu preciso de um dinheiro para pagar minha dívida. Olha quantas coisas essa mulher não viveria se ela saísse do templo com o dinheiro que ela precisava. Ela ficaria isenta de ter uma experiência com Deus. Então Deus, quem sabe você que está questionando, Deus, por que o Senhor não atende o meu pedido da forma que eu clamei a Ti, da forma que eu apresentei? Porque a maneira de Deus fazer é melhor do que a sua e melhor do que a minha. Deixa Deus fazer da maneira dEle, do jeito dEle, na hora dEle. Só esteja atenta e atento o que você precisa fazer. Qual é o passo que você precisa tomar? Se comprometer com a palavra de Deus e colocar em ação. Agir, se movimentar. Uma igreja aqui, essa mulher representa eu e você. Uma mulher que está desesperada, uma mulher que precisa de uma resposta, mas que vai a um templo, mas uma mulher também que se movimenta fora do templo, que vai até a vizinhança, que cria vínculos, que tem relacionamento. Se o teu milagre dependesse do quanto você é influente, se o teu milagre dependesse da tua rede de contatos, do quantos vínculos você tem, de tantas amizades que você tem, dependendo aqui desse ambiente, quantas pessoas você tem amizade aqui, quantos vínculos você tem nessa igreja, quantos vínculos você tem aonde você mora, no condomínio, na rua, aonde você trabalha. Deus está nos despertando para fazermos relacionamentos. Amém? Se você tem dificuldade de se abrir, de conversar, de puxar papo, quando o Espírito Santo está em nós, né, nós necessitamos de se relacionar, mas quando a nossa alma está doente, a gente se isola, a gente se afasta, a gente não quer ver gente, né? Porque relacionamento, querido, é desafiador, não é verdade? Lidar com o ser humano é desafiador. Quem concorda comigo? Levanta suas mãos. Alguém já se decepcionou com alguma amizade? Levanta a mão. Né? Algum relacionamento? Mas não pare de acreditar em pessoas, não pare de se relacionar, mesmo que você foi afetado ou afetada em algum momento. As relações, elas são pontes, são conexões que nós fazemos, são conexões que são dadas por Deus. Identifique as conexões certas, as conexões que te encorajam, as conexões de relacionamento que te ajuda, que te dá o suporte, mas também seja uma conexão de suporte na vida dos outros, seja uma conexão certa para as pessoas e aproxime as pessoas de Deus, porque essa mulher tinha as conexões, tinha amizade, relacionamento com a sua vizinhança. Imagine, queridos, se essa moça ou se os seus filhos não conversassem com os seus vizinhos, o que deveria acontecer? Bater na porta, pedir uma vasilha
Mas você está aqui me pedindo vasilha, você nunca me cumprimentou, você nunca olhou para mim, você nunca me ajudou, você nunca orou por mim. Você não vai ter coragem de bater na porta de alguém, né, que você não conversa, que você não tem amizade, que você não tem vínculo. Então, em nome de Jesus, para você que de repente tem vivido enclausulado, ou vivido em uma caverna, fechado no seu, né, apenas no seu território, Deus está encorajando você para sair do teu canto, para você, né, você é instrumento de Deus. Como é que você vai colocar uma vela debaixo, como Jesus disse, debaixo de uma mesa, um velador debaixo de uma mesa, né, uma candeia debaixo de uma mesa? Você é a luz de Deus, amém? Você está brilhando nas trevas, as pessoas precisam de ouvir o que você tem, as pessoas estão necessitadas. Olha, essa vizinhança entrou para a história, porque uma mulher se movimentou ali naquela vizinhança. Essa cidade está entrando para a história do Rio de Janeiro, vai entrar para a história do Rio de Janeiro, porque é uma igreja aqui em movimento, que vai mexer com toda a vizinhança, não só aqui que reside em volta da catedral, mas aonde você está, você representa essa igreja. A sua vizinhança será ativada através de você, através da sua célula. Deus colocou você ali estrategicamente. Talvez até aqui essa mulher tinha dúvida do porquê que ela morava ali, do porquê que ela residia ali, mas agora ela tem noção que existe um propósito de Deus na vida dela ali naquele lugar. Existe um propósito de Deus aonde você mora, existe um propósito de Deus na sua vida, aonde você trabalha. Creia nisso, em nome de Jesus, e busque a identificar. Comece a ser um instrumento encorajador, despertador de vidas, ativador de pessoas. Seja essa pessoa influente, né? Não seja um crente 007, não seja um crente que vive no secreto, mas seja um canal de Deus na vida das pessoas, seja a luz nas trevas, seja um instrumento que realmente que faça a diferença onde você vive, para que o nome de Deus seja glorificado, amém? Então, se você quer viver um ambiente de multiplicação, envolva toda a sua família nesse propósito, envolva toda a sua casa, envolva os seus filhos, envolva o seu cônjuge, envolva os seus discípulos, envolva toda a igreja, ative todo o integrante. Essa mulher tinha um alvo. Você pode repetir comigo? Essa mulher tinha um alvo. Qual era o alvo? Pagar a dívida. Esse era o alvo dessa mulher. Apesar de pequeno, mas ela tinha uma meta. Ela tinha um alvo. Estabelece um alvo. Você tem um alvo. Você tem um sonho. Você tem um projeto de Deus no seu coração, né? Essa igreja tem uma visão, né? Então, a ferramenta, a estratégia é ativar cada integrante, é mover cada integrante para que se participe, se movimente. Entenda, queridos, né? A Bíblia não fala que esses dois irmãos eram gêmeos. Com certeza, um é mais novo e o outro é mais velho. Mas os dois estão se envolvendo na mesma visão. Os dois estão se envolvendo no mesmo propósito, na mesma direção. Há um ambiente de harmonia e sincronia neste lar. Há um ambiente propício para uma grande multiplicação, né? Nós, como igreja, temos os irmãos mais antigos, mas temos os irmãos mais novos, e o que nos alinha é a visão de Deus para este tempo, e a direção que sai do altar, amém? Os irmãos mais antigos e os irmãos mais novos precisam se tornar uma só equipe, um só time, um só povo, que caminhe na mesma visão, na mesma direção, no mesmo propósito. Para quê? Para que o milagre da multiplicação aconteça. Imagine se o irmão mais velho não está em parceria com o irmão mais novo, a multiplicação seria comprometida. Então você que é irmão mais novo e você que é irmão mais velho, você tem a responsabilidade de participar de uma grande multiplicação. Não comprometa a visão e a multiplicação que Deus já liberou sobre essa igreja. Nós somos um só povo e servimos a um só Senhor.
e somos batizados no mesmo Deus, somos batizados no mesmo Espírito, e nós temos a mesma fé em Cristo Jesus. O que te movimenta, me movimenta. Nós estamos envolvidos na mesma obra, e essa obra não é do pastor Evandro, não é da equipe pastoral, essa obra não é da igreja metodista aqui na catedral, essa obra é do Senhor Jesus Cristo neste lugar, e você faz parte dela. Olha que benção, que benção. Deus te selecionou, Deus te ativou, Deus te vocacionou, e Deus está te desafiando a participar de uma grande multiplicação. Creia nisso em nome de Jesus. Um ambiente de sincronia, um ambiente de harmonia, um ambiente de cooperação, é um ambiente propício para que o Senhor venha com a grande multiplicação. Você crê nisso? Prepare esse ambiente, envolva, responsabilize, delegue essas pessoas o que Deus te deu, o que Deus está entregando para você nessa noite. Chegue na sua casa, quem sabe alguém que mora, que reside contigo não veio hoje, mas chega lá, faz uma pequena reunião de família. Mas essa hora, pai, isso, acorda, essa hora. Mas essa hora, mãe, isso, eu recebi uma palavra, não deixa para amanhã não, hoje. Pastor, chego 10h30, estou cansado em casa, mas não deixa para amanhã, sabe, talvez amanhã você já acorda, já com toda a sua agenda, né, com todas as tarefas, e aí você vai esquecer daquilo que você ouviu. Então reúne, delegue, compartilhe e reúne essa família, porque aí você vai descobrir a força que a sua casa tem, a força que a sua célula tem, a força que essa igreja tem. Essa mulher não sabia a força que a sua família tinha, apesar de ser apenas ela sozinha e os seus 2 filhos. Mas o maior recurso dela não era apenas os seus filhos, o maior recurso dela era o Senhor. O seu maior recurso é o Senhor, simbolizando aqui o azeite. Já estou terminando, querido. O azeite que essa mulher via nessa pequena vasilha era uma fonte inesgotável. O que Deus entregou nas suas mãos, o que Ele mostrou para você, é uma fonte inesgotável. Não despreze, não descarte esta fonte. Olhe pela ótica de Deus, porque talvez você pode perder uma grande oportunidade em sua história de ser marcado. Imagine se essa mulher se rende diante dos credores que estão vindo levar os seus filhos embora. Imagine se ela aceita essa realidade. Imagine se ela se contenta, imagine se ela fica satisfeita com aquilo e cai em depressão, chorando, levar os meus filhos, e agora? Ela luta por uma causa nobre. Deus está convidando e chamando você para lutar por causas nobres, amém? Deus está levantando você para lutar pelos seus filhos, para lutar pelo seu sonho, pelo seu projeto, porque esse será o resultado. Não se esbarre, não fique parado ou paralisado diante dos obstáculos que você tem. Não sei qual é o tamanho do teu obstáculo, o tamanho da tua adversidade, o tamanho do teu gigante. A Bíblia não fala o tamanho da dívida que essa mulher tinha, mas a Bíblia mostra o tamanho do Deus que ela servia. A Bíblia não fala em valor monetário, mas era um valor expressivo. Não importa o quanto é grande o desafio que está diante de você. O que importa é que você tenha uma palavra e uma direção para que esse desafio se renda diante do poder do teu Deus. Você crê nisso? Amém? E ela foi e viveu o milagre. Os filhos começaram a passar as vasilhas. Muitas vasilhas, e assim ela pediu. E foi enchendo. E à medida que foram enchendo, foram separadas. À medida que foram transbordando as vasilhas, foram separando até que ela traga mais uma vasilha. E o filho disse: acabaram as vasilhas. E aí o azeite parou. Quando o Senhor começa a derramar, não tem limite. Amém? Deus não tem limite para te abençoar. Deus não tem limite para fazer. E o que Deus tem para fazer é o limite da nossa fé, é o limite daquilo que você vê. Foi o que Deus disse para Abraão: Abraão, olha para as estrelas, vê se você pode contar. Olha para as areias do mar, vê se você consegue enumerá-las. Não tem como, é o limite. O limite que você consegue ver, Abraão, é o limite que você consegue contar e enumerar. Eu posso fazer muito mais do que isso. Amém? Foi o que Deus fez na vida dessa mulher. Ela voltou.
e compartilhou com o homem de Deus, dizendo: olha, eu me comprometi com a palavra, coloquei em prática, o senhor não sabe o que aconteceu. O quê? Olha, multiplicou o azeite, milagre aconteceu, não tem nem aonde colocar azeite mais. Imagine uma casa cheia de vasilhas, né? Aonde tinha escassez, aonde tinha um lugar de provação, lugar de crise, se tornou o lugar do milagre. Onde era o lugar de exposição, ela seria envergonhada perante toda a vizinhança. Talvez ela seria despejada perante todos os vizinhos, porque deveria hipotecar a casa ou vender. Mas aquele lugar foi o lugar de honra daquela mulher. Foi o lugar onde Deus glorificou o nome dele. Amém? Então não desista, não abra mão no meio da crise, no meio da prova, porque é neste lugar de crise que Deus vai manifestar o seu poder para glorificar o nome dele na sua vida e na sua história. Amém? Você pode se colocar em pé comigo, por favor? Ela retornou para prestar conta, né, pastor? Manteve o vínculo com o líder, com o profeta, com a casa que ela viveu o milagre. Ela poderia, agora que eu já recebi a minha bênção e o meu milagre, vou meter o pé e vou nem voltar lá. Mas ela volta porque ela não quer perder o vínculo. Ela quer mais do que o milagre. Ela está tendo uma experiência com Deus. E ela está dizendo: olha, profeta, deu certo. Minha casa é um celeiro do milagre. Deus transformou o meu lar em um celeiro do milagre. É a forma que Deus enxerga o teu lar e a sua vida. Um celeiro do milagre. Porque existe um homem de fé lá. Existe uma mulher que ora naquele lugar. A sua vida é um espaço do milagre de Deus. Você é um homem do milagre, você é uma moça do milagre. Talvez eu não sei como você se enxergava. Talvez essa mulher não se enxergava assim, como uma mulher de fé. Como uma mulher intercessora. Mas a crise forjou nela tudo aquilo que Deus esperava dela. Quando Deus quer tornar você o que Ele já viu em você, Ele permite algumas crises acontecer na sua história, na sua vida. Porque Ele sabe quem você é. Talvez eu e você, quando olhamos no espelho, nós não temos dimensão do nosso potencial. De quem nós podemos nos tornar em Cristo. Mas você é muito mais do que você é hoje. Você pode ir muito mais longe do que você está indo hoje. Você pode correr muito mais rápido do que você está correndo hoje. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. O nosso potencial é ampliado. Essa mulher é uma figura de intercessão, uma mulher de fé, se transformou em um instrumento de milagre na sua casa. Mobilizou todos os seus filhos, toda a sua vizinhança. Uma mulher. Você é essa pessoa dessa palavra. Eu sou essa pessoa que Deus está levantando nesse tempo, que vai sacudir as estruturas dessa cidade, das nossas casas, das nossas famílias, da nossa vizinhança. Mesmo que for preciso a gente passar por algumas crises, Deus vai fazer, querido. Você precisa descobrir quem você é. Se a crise, ela está proporcionando, está forjando isso em você, agradeça a Deus por essa fase. Agradeça a Deus por essas crises. Porque o Senhor está gerando em você alguém que você nunca tinha visto antes. Aleluia. Querido, depois dessa fase, depois desse momento, depois da multiplicação, a tua fé será alicerçada. Outros milagres e outras experiências também vão vir da parte de Deus. Você crê nisso? Olha o que ela ouviu do profeta, olha. Ouça. Vai e vende o azeite e pague as suas dívidas. Você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Os credores viam os meninos como escravos e o profeta os via como filhos. Eles estavam ainda se portando como escravos daquela dívida, daquele problema. Mas quando ela recebeu uma palavra,
ela se tornou uma igreja em movimento e multiplicadora. Você não é escravo da sua adversidade, dessa luta e dessa crise. Talvez está te escravizando, tomando todo o seu tempo, tomando todo o teu sono, toda a tua preocupação. Deus está te dizendo, te chamando, você não é uma escrava desse problema. Você não é um escravo, você é minha filha. Você é meu filho, você é filho de Deus. E sobre os filhos e filhas de Deus que estão aqui nessa noite, Deus tem uma palavra que vai colocar você em movimento e vai te ativar para ter uma experiência sobrenatural e poderosa com Deus. Aleluias! Oh! Querido, o mesmo Deus que operou o milagre na vida dessa mulher e nessa família, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, que está ativando a sua fé, que está alimentando a sua fé nessa noite. E eu convido você a sair do seu lugar, mas trazer alguém contigo. Trazer alguém contigo, dar a mão para essa pessoa, assim, vamos lá. Vamos buscar juntos. Ativa aí quem está ao seu lado. Desperta aí quem está ao seu lado. Tudo está em ti.